Mas voltando para o ponto da crise financeira. Então vimos o Silicon Valley Bank quebrando, o Silvergate antes dele, o Signature sofrendo uma intervenção também, sendo que teoricamente ele não estava insolvente. E aí há teorias lá fora de que os americanos estão aproveitando esse momento para dar uma sufocada na indústria cripto, numa espécie de operação choke point, né, que você falou outro dia, Felipe, 2.0. Lá atrás fizeram uma operação assim contra a indústria do poker para dar uma sufocada, fazer com que eles não tivessem acesso a recursos no mercado tradicional, e a mesma coisa poderia estar acontecendo agora com o cripto. Explica um pouco dessa tua visão para o pessoal entender o que pode estar acontecendo. Então, esse nome, na verdade, Operação Choke Point 2.0, quem deu foi um analista, investidor americano, que chama Nick Carter, que escreve coisas muito legais sobre o mercado, e ele meio que tem uma história de um banco que o pessoal, voltando atrás na história, um pessoal da comunidade de cripto, juntou uma galera muito experiente para tentar abrir um banco chartered, um banco de verdade lá, autorizado pelo Fed nos Estados Unidos, que seria um banco que não faria reserva fracionária, teria mais do que 100% das reservas e não sairia emprestando dinheiro. Seria um serviço extremamente simples, que agora está se discutindo muito, né? E aí negaram a licença para esse banco e esse Nick Carter começou a farejar que tinha uma movimentação política da galera que está no poder nos Estados Unidos para tirar o acesso da indústria de cripto ao sistema financeiro, aos bancos, basicamente. Se você tem uma exchange, tipo uma Coinbase da vida, se perder sua conta no banco, é meio desastroso. Se você tem várias contas no banco, beleza, mas imagina, você tem dinheiro em 4 bancos e 3 fecham do dia para a noite, né? Um negócio que ameaça teu negócio. Então, foi meio que isso que aconteceu, porque o Silicon Valley Bank tinha problemas financeiros e precisava fechar mesmo, mas a motivação ali de ter tomado o Signature e o Silvergate são um pouco mais escusas, assim, mal explicadas. Até gostaria de ouvir a opinião do Marcelo, que é um cara que manja mais disso do que eu. Mas acho que isso corrobora a ideia desse Nick Carter de que o pessoal está tentando usar a crise financeira para dar uma sufocadinha ali na indústria de cripto, que é inimiga de quem está no poder agora, basicamente. Essa história dos Estados Unidos é uma coisa curiosa, porque historicamente os Estados Unidos é aquele país o que torna os Estados Unidos um país incrível, assim, justamente é ser aquele país que pega toda essa inventividade, pega esse lado todo empreendedor e adota cedo as coisas. Aberto à inovação. Exato. Assim, aberto e impulsionador da inovação. Né? Então, assim, tanto é que a gente não sabe de onde veio o fenômeno do Satoshi Nakamoto, se era uma pessoa ou várias pessoas, mas o fato é que o grande P&D, né, o grande R&D lá do mundo cripto se deu nos Estados Unidos. Assim, claro que com um fenômeno global, mas muito capitaneado por lá, porque é lá que você tem, enfim, grande parte dos engenheiros, das pessoas, do dinheiro, aquela coisa toda. E por uma vez, assim, os Estados Unidos ele está numa circunstância curiosa de aparentemente tá se permitindo flertar com a ideia de perder essa oportunidade, né? Com cripto, né? Não é segredo, a gente não precisa nem falar de teorias conspiratórias e tal, quer dizer, a gente pode dar nome, assim. Você tem uma senadora americana que é a Elizabeth Warren, que ela muito ativamente, muito abertamente fala muito contra cripto. Assim, eu acho que a nossa pegada até na hashtag é ser muito pouco o aspecto libertário da coisa, assim, a gente tenta ser uma coisa meio mais tranquila, assim, de, cara, vamos tentar conversar, entendi o teu ponto. Pacificadores. Eu acho pacificadores, mas assim, quase que tentar, assim, entender do que está sendo falado do outro lado. Eu acho que a gente entende o mundo cripto, quais são as motivações e tal, mas é legal tentar entender com os establishment também, assim, qual é a visão, assim, qual é o medo, qual é o receio e tal. E até surgiram coisas interessantes daí, mas geralmente, assim, eu vejo a contra-argumentação tendo uma origem muito emocional, muito pouco prática, muito pouco profunda, né? Quando você pega lá o Rubini e tal, aquela coisa assim, é curioso, porque é uma coisa que a gente viu ali nos anos ali 60, 70, assim, o pessoal da física clássica, né, assim, até antes disso, assim, mas basicamente cruciando o pessoal da mecânica quântica, assim, e eu falava o seguinte, você está usando um conhecimento de uma coisa que você é muito bom para descrever uma coisa que você não conhece, né, e isso parece estar acontecendo agora. Então, no caso dos Estados Unidos, assim, então você pega, por exemplo, esse caso lá do Silvergate, cara, eu acho quase que criminoso o que essa senadora fez, a Elizabeth Warren, que ela basicamente foi para os 4 cantos, dizendo, tá vendo, é um banco de cripto, sendo que não teve absolutamente nada a ver com o aspecto cripto. Isso foi simplesmente um banco que tomou decisões erradas, né, de basicamente você comprar títulos super longos, né, assim, com liquidez questionável, basicamente, ou pelo menos com um pênalti muito grande, e aí quando chegou e os juros foi de 0 para 1 bilhão,
assim, você estava tomando prejuízo. Você tinha que realizar, porque você tinha que ter, né, você tinha que compor o teu balanço, você não tinha. Então não teve absolutamente nada com cripto, mas a narrativa criou-se, foi para esse lado. Né? Então quando você pega o Signature, eu não conheço, ou ninguém conhece, vamos dizer assim, exatamente qual foi o ponto que o pessoal vai apontar isso e tal. Eu acho que tem uma inferência óbvia de que talvez também tivesse essa questão de títulos longos e tal. Mas até aí você tem um monte. O Bank of America é um banco dos grandes que está numa situação pior do que estava o Silvergate. Ninguém está falando de fechar eles, aquela coisa. Então, sugere que o único ponto comum dessa história, no caso do Silvergate com o Signature, era basicamente essa coisa do cripto, que eram justamente os bancos Mais que amigáveis. legalmente serviam o mundo cripto. E quando a gente serviu o mundo cripto, é tão simples quanto: deixa eu abrir a conta da Coinbase aqui, deixa eu abrir a conta da... Enfim, é só isso. É só para você receber dinheiro e mandar dinheiro. É só... não é nem TED, porque eles não têm isso lá ainda, né? Assim, o Pix assim, é uma coisa brasileira, mas é literalmente passar o dinheiro, chegar e receber. Então, é o que a gente chama de KYC, você saber quem está mandando dinheiro, está recebendo de onde, né? Fazer uma prevenção, lavagem de dinheiro. Isso é feito de uma maneira legal. Não do ponto de... Então, assim, não tinha qualquer conexão com essa história. Então, parece que tem uma coisa meio target, assim. Vamos tentar um pouco, não sei se sufocar a indústria, mas no mínimo, testar bastante a indústria, mas baseado em falácia. Isso que é uma coisa que de novo, isso existe no mundo político em qualquer lugar do mundo. Mas os Estados Unidos, quando você mexia com a indústria, quando você mexe com coisas geradoras de PIB, assim, geralmente não é uma coisa que a gente costumava ver lá. E isso está acontecendo agora, que é uma coisa que aí a gente pode entrar em até questões mais filosóficas. Assim. A gente está vivendo uma decadência daquele país, daquele império. Assim. Você tem o Ray Dalio que escreve um monte sobre isso, fala-se enfim, da ascensão da China, aquela coisa. Eu não sei o que é, mas assim, é esquisito a beça e não é uma coisa que a gente está acostumado a ver vindo dos Estados Unidos. O que eu acho curioso, assim, é porque esse mercado vai cair no colo de alguém, o mercado cripto. Não dá para matar. Tá muito grande agora para isso acontecer. E aí a China já abriu mão dele. Eu pensei, poxa, até entendo, né? Porque é um negócio que ele é meio libertário, né? Na verdade, muito libertário no final, e a China é um país que ele é regido por uma ditadura. Só que se o Bitcoin é uma ameaça para o dólar, a China deveria gostar disso, no final das contas. Aí os americanos foram e herdaram muito da indústria de mineração que fugiu da China, quando aconteceu lá simplesmente a proibição. Só que agora, talvez por enxergar que pode ser uma ameaça à hegemonia do dólar, eles estão dando uma sufocada realmente. Que eu acho lamentável. E talvez seja temporário, né? Porque no final das contas, é muito mais difícil algo acontecer assim unânime nos Estados Unidos do que na China. Na China, se o Xi Jinping decide, inclusive ele foi reeleito agora com 100% dos votos, parabéns Xi Jinping, vai ser popular assim lá na China, de fato. Ele tem muito mais poder nas mãos do que, por exemplo, o Trump tinha quando era presidente, ou o Biden tem agora, para de fato conseguir sufocar uma indústria onde há muita discussão e de maneira muito mais aberta que é nos Estados Unidos. Mas aí... há um ponto novamente interessante sobre essa crise. Então, a gente viu 3 bancos recebendo essa intervenção e o Fed garantindo liquidez para todo o sistema. Naquele dia de queda forte dos bancos, por exemplo, eu fui olhar o Citibank, né? O Citibank está sendo negociado por metade do valor patrimonial. Eu falei, cara, o que está acontecendo? E, novamente, essa questão, compraram títulos públicos. E o título público americano, que é o ativo mais seguro do mundo, porque tem a garantia do Estado americano, que é o dono da máquina de imprimir dólares, da maior força armada do mundo também. A China investe muito, né? O que a China investe em força armada é 25% do que os Estados Unidos investem no final. Então, para chegar no orçamento americano, tem que somar a China, tem que somar a Rússia, Inglaterra, a França, e aí você chega perto do orçamento. E os americanos... no sistema bancário estão dando liquidez, porque tem muito banco que vai ter problema por ter comprado título público pagando juro zero. Então, como é que funciona um título público? Dando exemplo aqui do nosso tesouro pré-fixado. Ele tem que valer no vencimento R$1.000. Então, você compra, por exemplo, se o título falta 1 ano para chegar no vencimento e ele custa 909, ele paga uma taxa de 10%. Se essa taxa sobe para 15%, como ele tem que valer 1.000, o preço dele cai. Porque se ele mantiver o mesmo preço de 909, com uma taxa de 15% no ano, ele passa de 1.000. Então vai cair para 800 e pouquinho. Isso é a marcação a mercado acontecendo na prática. Nos Estados Unidos, até 2022, começo de 2022, o juro era 0. Então, o título que tinha que valer 1.000 no vencimento já valia praticamente 1.000. Era isso, tinha quase nada de gordura, ficava entre 0 e 0,25. Então, o que os bancos fizeram? Vamos comprar títulos mais longos, porque como há mais risco no longo prazo, você consegue uma taxa de 1% ao ano naquela época. Então, tinha que valer 1.000, estava valendo 990. Só que aí o juro subiu de 0 para quase 5% agora. Esse título caiu muito de preço. Se o banco segurar até o final, ele ganha dinheiro, ele recebe o prometido, que é aquele 1% que ele comprou lá, que agora, com queda de preço, vai ser mais.
Só que vários bancos sofreram muita pressão, resgate. E aí tiveram que vender os títulos antes e estão tomando um prejuízo com isso. E aí depois que um banco quebra, o boato se espalha, até que no Brasil o pessoal ficou com medo, começou a mandar, tem que tirar dinheiro do Nubank, do Banco Inter, né? Mostrando como isso realmente, né, o efeito psicológico, o terror psicológico de quebra bancária, ele afeta as pessoas, isso vai afetar os bancos. Aí o Fed foi lá e falou, não, se precisar vocês dão ativos em garantia, a gente empresta. Aí teve um analista do JP Morgan que fez uma conta, falando que o Fed poderia acabar tendo que criar 2 trilhões de dólares para salvar o sistema bancário americano. E na esteira disso a gente está vendo o Bitcoin subir para cacete, né? Em 11 dias subiu 40%.